tem um tempinho já, né, que eu não trago a palavra, eu sempre, vamos dizer, louvado, mas Deus tem me cobrado, né? Porque Deus tem realmente me chamado, nesse chamado de pregar a palavra de Deus. E aí o que acontece é que eu, falando com o Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus me deu e colocou no meu coração é que os irmãos abram a sua Bíblia, Ezequiel 2. A vocação de Ezequiel e a visão do rolo do livro. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se todos acharam. Ezequiel 2. Se todos acharem, digam amém, tá? Amém. 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 E quem não achou, o irmão ajuda o outro do lado para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e pôs-me em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e coma o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Amém? Podemos acessar em nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Nós sabemos que todos aqueles que são chamados por Deus, principalmente profetas, né? Muitas das vezes, muitos nem escolhem ser profetas, porque tem aqueles que, quando vê os profetas do Senhor profetizando dentro da casa do Senhor, muitos até invejam o outro que tem essa vocação, né? Eu quero ser um profeta na casa do Senhor. Não, meu irmão, muitas das vezes não pense assim, a não ser que você tenha um chamado, porque se você for ver dentro da palavra de Deus, os verdadeiros profetas, né, que tiveram essa vocação dada por Deus, a vida foi muito difícil. Nada é com facilidade, né? Ezequiel tinha uma família, assim como ele e você também temos uma família, tinha desejos, né, no seu coração de estar ali do lado da sua família. Só que quando nós somos escolhidos por Deus para tais missões, nós nem sabemos que somos escolhidos por Deus e não temos, como foi dito aqui nesta noite aqui, muitas das vezes não temos nem como escolher e querer mudar, né? O nosso, como que diz assim, chegar para o Senhor e dizer assim: não, Senhor, eu não quero, envia outro, né? Porque quando Deus nos escolhe, nos capacita para esta missão, não tem como, entende? Por isso que a gente vai ver muitas pessoas que dão testemunhos hoje que tiveram seu chamado, Deus chamou, e essas pessoas, né, procrastinaram. Foram ali, né, procrastinando, não querendo, não, se escondendo, mas Deus sempre usando alguém, dizendo: olha, eis que Deus
tem uma obra contigo, Deus tem um chamado contigo. E tem aquelas pessoas específicas ali que Deus escolhe para tal missão. Porque se Deus escolheu, quem capacita para fazer tal coisa é Ele. Aleluia. Nenhum de nós não temos capacidade. Tanto que quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente aceita no primeiro amor, a gente não sabemos nem como falar. Como o irmão falou aqui, eu também tinha muita vergonha quando eu recebi a oportunidade. Muitas das vezes eu falava assim, não, deixa eu quietinha aqui no meu canto, eu não quero oportunidade não. Mas não tinha como ser escolha, a irmã mesmo. Não, eu não desentendida, não. É a irmã mesmo. E aí o que acontece, irmãos? Deus sabe o que faz. Quando eu ia ali, muitas das vezes com vergonha, pegava aquele louvor para cantar um hino. E aí não sabia, mas Deus estava me usando ali pela misericórdia, já no começo, na letra daquele louvor que eu estava louvando, para curar, para salvar, para trazer uma mensagem de conforto para as pessoas que estavam ali. Então nós não podemos rejeitar o nosso chamado. E aí, como Ezequiel, né, foi chamado para essa missão, nós sabemos que Ezequiel, né, no começo do seu ministério, ele já adulto, com 30 anos, né, foi chamado pelo Senhor para trazer as duras mensagens, né, para Israel, porque Israel naquela época se encontrava, né, em rebelião contra Deus. E Ezequiel estava também exilado junto com esse povo. Quando Deus levantou Ezequiel para trazer a mensagem ao povo, né, foi dura a mensagem que Deus entregou essa missão ao profeta Daniel, ao profeta Ezequiel. Então o que acontece? Ezequiel, nós sabemos que ele era de uma família sacerdotal. Do cativeiro ele saiu, né, junto com exilados. Para quê? Para ser usado por Deus poderosamente para trazer a mensagem para o povo. A mensagem era dura? Sim. Mas porque Deus amava o povo. E o povo, o que acontece? Estava ali, né, em rebeldia contra Deus. E as mesmas coisas que os seus pais faziam, aquele povo de Israel também vieram fazendo as mesmas coisas. Os mesmos pecados que os seus pais cometeram, Israel também veio ali se arrastando. E aí muitas das vezes Deus deixa, né, ali o povo no cativeiro. Para quê? Para que o povo venha a ser tratado por Deus, porque Deus nos ama. Muitas das vezes as pessoas querem ir para a igreja, né, não gostam. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu não gosto de profecia, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas a palavra de Deus nos diz que a profecia dentro da igreja é o que liberta o povo. É a profecia que traz ao povo o arrependimento. Muitas pessoas pensam que falar em língua é só falar em língua dentro da igreja. Aí eu falo, gente, é bom falar em língua? Sim, é bom falar em línguas, mas você só está edificando só você. E o resto que precisa ser edificado dentro da igreja. Então a profecia é para edificar o povo dentro da igreja. E o dom de línguas é você que está sendo edificado. Por que muitas das vezes Deus teve que usar profetas como Ezequiel, né, que faz parte de um dos profetas maiores, né? E aí o que acontece, né? Deus trouxe Ezequiel para anunciar para aquele povo, não é, o juízo de Deus. Mas aí no meio do juízo também tinha esperança e restauração para o povo que estava vivendo exilado no cativeiro, porque aquele povo estava em rebelião contra Deus. E quantas das vezes nos tornamos também rebeldes diante de Deus, quando Deus nos chama, né? Porque Deus chegou para Ezequiel e Deus falou o que para Ezequiel? Levanta-te e ponte de pé. Eu quero falar contigo, porque Deus jamais vai falar com pessoas que estejam prostradas. A gente até sabe que as dificuldades da vida, as lutas, as tribulações, muitas das vezes querem nos deixar prostrados, mas aí o que acontece? Deus vem nos usar muitas das vezes com palavras de exortação para outros, para que a gente também se coloque de pé e desse cativeiro que também nós estamos vivendo, esse lado dentro de nós mesmo, que muitas das vezes o nosso cativeiro, o nosso exílio é dentro da nossa própria casa, é dentro também da nossa própria família.
dentro das nossas igrejas. Nós também vivemos nos dias atuais. Hoje, o que mais nós temos vivido dentro das igrejas são esse exílio. E aí, o que acontece? É um irmão contra o outro, profecias têm que se cumprir? Sim, tem que se cumprir. Mas se não tiver profecia, o que a palavra de Deus nos diz? Que o povo se corrompe. Então, a profecia dentro da igreja, muitas das vezes Deus usar profetas para falar aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas precisamos ouvir. É claro, com certeza, eu também, eu não vou ser hipócrita. Quantas das vezes eu não saí da minha casa com o meu coração triste, endurecido, machucado, magoado, só que eu estava precisando de uma palavra de conserto. Só que quando eu chegava na casa do Senhor, eu queria ouvir uma palavra, ter uma chave, tem um carro, tem isso, tem uma oportunidade, tem um emprego. E muitas das vezes não é que o Senhor não queira dar isso para a gente, mas o Senhor nos ensina através dos profetas e de uma palavra dura, muitas das vezes que a gente vai ouvir, porque é aquilo que a gente precisa ouvir. E quando a gente se consertar, porque todo pai que ama corrige os seus filhos, e depois que vier a correção do pai e a gente entrar na vontade e no querer de Deus, a palavra do Senhor já deixa bem claro para a gente, Deuteronômio 28, que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, nem fazer campanha para as bênçãos, porque só na obediência as bênçãos já te alcançam. E eu sou testemunha viva para falar isso aqui diante do altar do Senhor. Que todas as vezes que eu deixei a rebeldia, não faz isso, não use isso, não vá aqui, as bênçãos do Senhor, só no meio dessa obediência e desse mandamento de Deus para a minha vida, as bênçãos foram mesmo chegando. Glória a Deus. Chegando na casa do Senhor, fazendo minhas orações, buscando. Deus usava profetas dentro da igreja, Deus manda te dizer que assim, 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 Deus vai te dar. E a palavra do Senhor se cumpriu. Então, hoje em dia, nós vemos uma geração que tem medo de igreja que tem profecia. Raramente vai se ouvir, porque hoje em dia o que está acontecendo é que a gente está tendo muitas igrejas lotadas, mas cheias de pecado dentro delas. Aonde muitos não acreditam mais na cura, mas Jesus ainda cura, Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda faz. E muitas pessoas não acreditam que Deus ainda faz isso nos dias atuais, em pleno século XXI. O que mudou? A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente será o mesmo. Jesus não mudou. Então, se tem alguém que mudou, fomos nós dentro da igreja. Então, a gente tem que perguntar para o Senhor: Senhor, aonde é que está o nosso erro? Não fugindo da palavra. Nas épocas de Josué, ali em Josué 7, a palavra do Senhor fala a respeito do pecado de Acã. Foi todas as vezes que o povo ia para a batalha, ia para as guerras, para a batalha, e vencia e saiu vitorioso, era porque o povo estava obedecendo a voz de Deus e fazendo aquilo que Deus queria. Só que teve um dia que o povo foi e perdeu a guerra. Aí nós somos inteligentes. Josué virou para Deus e perguntou: Senhor, o que houve? Se nós sempre vencemos as guerras, o que a gente entende com isso? Toda vez que a gente obedece, foi o que Josué falou, a gente vencerá. Então tem alguma coisa de errado aqui. E Deus revelou em Josué 7 o pecado de Acã, pecado escondido dentro da congregação. E aí o que o Senhor falou? Quer que eu continue sendo com você? Quer que eu continue dando vitória em meio às batalhas, em meio às guerras? Tira Acã de vosso meio. E aí a gente não entende, porque se a gente, irmãos, o que nós precisamos entender, nesses dias atuais, nós precisamos pedir assim: Senhor, envie os profetas para falar não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir, para tirar do nosso meio o anátema.